나중단 도마 음 다리 땅망어 야채 다 팅이버 성머베 다 딜리아 페베기 네 다주게 신년당 안다는 집 근데 가 Hoje eu gostaria de oferecer calorosas saudações a todos vocês a este segundo ensinamento Marlon de verão para os amigos espirituais, aos Kempos, aos amigos da Sangha, aos monges e às monjas e todas as pessoas que estão ouvindo pela internet. Eu gostaria de oferecer uma calorosa saudação a todos vocês. E começando hoje, nós teremos os ensinamentos de verão durante 5 semanas. Agora, no geral, no ano passado nós cobrimos muitos tópicos no nosso ensinamento de verão. E eu pensei que seria uma boa ideia falar a respeito dos tópicos que nós cobrimos no ano passado, mas há tantas coisas diferentes que nós falamos. Primeiro, nós falamos da propagação da civilização no continente subindiano, no subcontinente indiano, como isso foi estabelecido, o surgimento do período védico e o que se seguiu a partir disso. E em seguida também a visão e a filosofia das filosofias não budistas, de acordo com os Upanishads. E também falamos de como o Buda surgiu no mundo. Eu falei um pouco a respeito de como ele girou a roda do Dharma. E eu também falei um pouco em como os ensinamentos continuaram a florescer após o Parinirvana do Buda. E particularmente como os ensinamentos do Buda se propagaram na época do imperador Ashoka. E então, nestes ensinamentos de verão deste ano, o que eu pensei em falar para todos vocês é, primeiramente, se eu mostrar aqui para vocês, será mais simples. Então, acredito que nós iremos falar a respeito do budismo inicial, o período de formação do budismo inicial. Em termos do budismo inicial, não está funcionando muito bem. Isso aqui não está fazendo o que eu peço. Então, este ano, primeiramente, eu gostaria de falar acerca do budismo inicial. E, dentro disso, 9 pontos diferentes. E isso é o que eu preparei para abordar. A primeira é a formação do Sangha, a disciplina Vinaya dos monastérios. O segundo ponto é o primeiro conselho e como se desenvolver as escrituras do budismo inicial. E a maneira como os pesquisadores contemporâneos descrevem as escrituras. Aqui, primariamente, estamos falando dos Sutras e Vinaya, então este será o foco. E o terceiro ponto é o budismo após o Parinirvana do Buda. Eu pensei em falar a respeito disso de forma breve. O quarto ponto é o segundo conselho e a divisão nas principais escolas. E o quinto ponto é a época do imperador Ashoka
e o terceiro conselho. Então, o sexto ponto é o significado das escrituras do budismo inicial. Eu irei falar qual é o sentido ou os tópicos dessas escrituras do budismo inicial. E o sétimo ponto, quais são os textos e manuscritos que nós temos ainda do budismo inicial? Até que ponto nós podemos olhar para isso agora? E o oitavo ponto são os pontos do budismo inicial que estão relacionados ao mantra secreto, o Vajrayana. E a razão para isso é que os ensinamentos Marno, eles são principalmente para falar a respeito do mantra secreto Vajrayana. Então, nós precisamos examiná-los e saber quais são todos os pontos que concernem ao desenvolvimento do mantra secreto. E o nono ponto é a datação do parinirvana do Buda. É uma discussão abordando quando que foi que o Buda faleceu. E vamos falar isso em termos do calendário ocidental. E há muitas posições diferentes a respeito disso. Então eu pensei em falar a respeito desse tópico de forma separada. E se nós tivermos tempo, há um outro tópico que seria o tempo do budismo Nikaya, ou das 18 escolas diferentes do budismo. Eu também pensei em falar a respeito disso. E se além disso eu ainda tiver tempo, eu também falarei sobre a propagação do Mahayana. E quando eu olho para isso agora, quando eu olho a quantidade de tempo que eu tenho, eu vejo que provavelmente eu não chegarei ao ponto de poder abordar a propagação do Mahayana. Mas nestes ensinamentos de verão, esses são os pontos principais que eu gostaria de abordar. E é claro que, conforme eu ensine, pode haver algumas mudanças. E também há algumas coisas que, conforme eu irei falando a respeito delas, eu vejo que é melhor que eu não possa abordá-las neste momento. Então, agora, quando nós falamos de budismo inicial, ou quando nós falamos na forma original do budismo, o que nós queremos dizer com isso? Na verdade, há posições muito diferentes a respeito disso, mas em termos gerais, isso significa que na época que o Buda alcançou a iluminação e girou a roda do Dharma, este foi o início do budismo. E então, a partir desse momento, a partir desse ponto, até as duas escolas principais se desenvolverem. Então, este período é o qual nós podemos chamar de período inicial do budismo, ou budismo original. Então, falando sobre o budismo inicial, o que isso quer dizer? Eu pensei que se eu não definisse isso, que seria o momento até quando o budismo começou a se propagar, até essa divisão das duas escolas, eu deveria explicar isso, que é esse período entre estes dois pontos. E este é o período qual é chamado de budismo original, ou budismo inicial. No entanto, no momento original da propagação do budismo, como foi que a Sangha budista se desenvolveu? Como a disciplina do Vinaya e as suas regras apareceram? E como os monastérios se desenvolveram? Então eu pensei em falar a respeito disso. E a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito disso é o que nós chamamos de comunidade quádrupla. Este termo, a comunidade quádrupla,
Então, quando nós falamos a respeito da comunidade quádrupla, o que nós queremos dizer é que havia 2 grupos de discípulos do Buda: os chefes de família, os leigos, e também os monásticos. Então, havia esses 2 grupos. E os chefes de família, nós podemos dividi-los em masculinos e femininos. Então, se nós falamos a respeito dos chefes de família, que eram seguidores, nós chamamos eles de upasakas. E no Pali, no sânscrito, em ambos é a mesma palavra usada, upasaka. E isso é como nós chamamos uma pessoa leiga. E a forma feminina é upasika. Essas são o Pasika, como nós chamamos as praticantes leigas mulheres. E o significado de Upasaka ou Pasika? Há um texto de gramática que foi escrito durante o período inicial, provavelmente escrito por volta de 814, e ele é chamado de Gramática em 2 volumes. E ele fala a respeito de como alguém... É um texto muito importante do sânscrito para o tibetano. E isso descreve que quando traduzimos a palavra upasaka para o tibetano, isso significa que é alguém que tomou os 5 preceitos e assim por diante. É alguém que se aproximou do estado de Arhat. Então, eles são chamados de aproximação da virtude ou upasaka. E eles são claramente no caminho para o estado de Arhat. Então, eles recebem o nome de upasaka. E um estudioso japonês chamado Hirakawa Akira, de acordo com ele, o sentido da palavra upasaka significa alguém que atende, que está atendendo ou servindo a outra pessoa. Se nós traduzíssemos diretamente, o que significa essa expressão? De forma literal, o sentido que indica é isso. Alguém que está servindo, que está a serviço de outro, que está servindo outra pessoa. Então, se ele está servindo alguém, quem ele está servindo? Essa é uma pergunta que surge. Então, quem eles estão servindo? Eles estão servindo os monásticos. Os chefes de família, eles servem os monásticos. E também os monásticos, eles também precisam de suprimentos para o seu sustento. E esses suprimentos são providos pelos chefes de família. E da mesma forma, os chefes de família, eles vão até os monásticos e pedem guia, conselhos e ensinamentos de Dharma. E até mesmo quando eles permanecem em suas casas, eles praticam o Dharma. Então, este é um ensinamento geral de Upasaka. E de acordo com esse estudioso japonês, o ponto que eles recebem esse nome Upasaka é quando os leigos seguidores, eles tomam refúgio nas 3 joias. No momento que eles tomam o refúgio, a partir disso é que eles são chamados de Upasaka. É isso que esse estudioso japonês diz. No entanto, na tradição tibetana, no Tesouro do Abhidharma, há uma questão, é discutido quando que é que se uma pessoa realmente se torna um upasaka apenas por tomar o voto de refúgio ou não. E é uma passagem no Aparantaka Vaibhashika, que foi... Essa discussão na região de Caxemira, e quando nós falamos a respeito disso hoje, no Tibete, o nome Caxemira foi dado
pelos muçulmanos, mas isso não é o nome original. Quando os muçulmanos eles chegaram no Tibete pela primeira vez, todos eles vieram de Kashmir. E por que eles vieram de Kashmir? Então, quando vocês perguntavam, eles diziam, nós viemos de Kashmir. Então, os tibetanos começaram a chamá-los de Kashmiris. Porém, Kashmir é no tibetano Kache, Kache é no tibetano uma palavra antiga para Kashmir. E não é, na verdade, o nome para a religião muçulmana. Isso é apenas uma digressão da minha parte. Mas, no entanto, o Kashmiri Vaibhashika, ele apresenta uma exposição a respeito disso. E no Aparantaka Vaibhashika, ele provavelmente foi escrito pelas pessoas que viviam na região de Magadha. E estes mestres, eles diziam que aqueles que recebiam o nome de Upasaka eram aqueles que tomavam refúgio. Mas, particularmente, eram também aqueles que tinham uma forte fé e devoção. E que, além de tomarem o voto de refúgio, elas também adotavam 5 preceitos. Então, ao ter tudo isso, é o que seria chamado de Upasaka. E os monásticos, eles também são masculinos e femininos. É claro que tem noviços e assim por diante, mas os monásticos principais são os bhikshus e as bhikshunis. Então, os monásticos homens são chamados de bhikshus e os monásticos mulheres são chamados de bhikshunis. E no tibetano é traduzido como Gelong e as mulheres Gelomas. Então, quando nós falamos a respeito de bhikshus, o significado disso, de acordo também com a gramática em 2 volumes, é um texto que eu mencionei antes. É esse texto que foi escrito no primeiro período. E ele diz que aqueles são motivados e buscam o nirvana, e que são totalmente ordenados pela moção de 4 partes com requerimento, e que vivem de esmolas de acordo com o Dharma, são chamados de bhikshus. Então, basicamente, são as pessoas que estão buscando nirvana e que são totalmente ordenados pela moção de 4 partes. E eles apenas vivem de esmolas, então eles são chamados pelos nomes de bhikshus. Mas, no geral, quando nós falamos da palavra bhikshu, há muitos tipos diferentes de bhikshus. Há 6 diferentes mestres que deram explicações diferentes do Vinaya. E eles falam de 6 tipos diferentes. Mas não havia nenhuma discussão a respeito dos 5 tipos diferentes de bhikshus durante o período do budismo inicial. E, posteriormente, apenas que os mestres começaram a falar nessa divisão. Os bhikshus que conquistaram as aflições, aqueles que eram totalmente ordenados pelas moções e requerimento. Então, eles falaram de 5 tipos diferentes de bhikshus. Mas na gramática em 2 volumes, primariamente fala dos bhikshus que são totalmente ordenados. Então, é dessa forma que nós deveremos compreender. No entanto, o estudioso japonês Hirakawa Akira, ele diz que o significado da palavra bhikshu, se nós traduzirmos literalmente, significa mendicante. É alguém que realmente vai pedir esmolas. Ele diz que esse é o significado. Alguém que vai como um mendigo, que vai mendigar. É isso que significa. Mas quando nós traduzimos para o tibetano, se você traduz como um pedinte,
há um nome mais nobre, Gelon, alguém que tem virtude. E se nós pensarmos como um mendicante, isso não soa tão bem. Alguém que está pedindo por virtude, isso é um nome um pouco melhor, que é como é no tibetano. E a razão pela qual eles são chamados de mendicantes, os bhikshus, é que os bhikshus eles dependem totalmente das oferendas dos membros do povo. Eles não têm nada deles próprios, eles não mantêm nada com eles mesmos. Tudo que eles precisam, toda a comida e assim por diante, eles precisam realmente esmolar, mendigar. E por essa razão eles são chamados de mendicantes. Agora, de uma outra perspectiva, um outro ponto, é que eles focam a sua mente unifocadamente na prática do Dharma. Então, se normalmente você pensa que você precisa trabalhar e juntar dinheiro e assim por diante, e há tantas coisas diferentes para fazer com seu corpo, palavra e mente, então eles passam. Então, a maioria das pessoas passa seu tempo gastando o seu tempo assim. E os bhikshus, eles não têm tempo a perder. Então, eles focam totalmente a sua mente no Dharma. Então, por essa razão também, eles são chamados de mendicantes. Esses são os dois sentidos, diz esse estudioso. Então, para se tornar um bhikshu, é preciso pedir os votos de ordenação plena. E um bhikshu, ele é realmente alguém que tomou uma ordenação completa. Mas quando nós falamos a respeito dos votos da ordenação completa, quando nós falamos a 253 votos de bhikshus, e basicamente, então, é alguém que vive com uma disciplina muito estrita. E como eu disse antes, nós temos os bhikshus e as bhikshunis. Esses são os discípulos monásticos do Buda, e o Pasakas e o Pasikas são os praticantes leigos. E estes 4 juntos é que são chamados da comunidade quádrupla do Buda, ou os 4 tipos de discípulos do Buda. Então, a comunidade quádrupla é isso. E a seguir, nós deveríamos falar da Sangha e explicar o que a Sangha significa. Isso significa que quando muitas pessoas que tinham esse objetivo, essa vontade de praticar o Dharma, quando muitas pessoas com fé no Dharma, elas naturalmente se reúnem. Não é que alguém particularmente as chama e diga, venham. Elas realmente têm um anseio pelo Dharma e elas se juntam num único local. E elas consideram os ensinamentos do Buda como os mais importantes. Então, elas colocam em prática, assim como o Buda ensinou e praticou meditação. Então, essa assembleia daqueles que enfatizam os ensinamentos do Buda é chamado de Sangha. Mas quando nós falamos de Sangha, a palavra Sangha, se nós pegarmos um entendimento bem vago disso, a comunidade quádrupla, bhikshus, bhikshunis, upasakas e upasikas, todos os 4 tipos, eles podem ser chamados de Sangha. Eles podem talvez ser chamados pelo nome de Sangha. No entanto, durante o início do período budista,
A comunidade organizada da Sangha, ela apenas incluiu os monásticos. Era apenas a comunidade monástica, o que era Sangha. Então, os chefes de família, eles realmente não eram considerados parte da comunidade da Sangha. Então, basicamente, eram apenas os monásticos. E se você reunia apenas os bhikshus, isso era a Sangha masculina. E no tibetano nós dizemos que quando há 4 ou mais bhikshus juntos, se apenas um indivíduo não é uma Sangha, se há 2 não é uma Sangha, se há 3 não é uma Sangha. Apenas quando há 4 indivíduos ou mais podem ser chamados pelo nome de Sangha. Mas, em todo caso, se há 4 ou mais bhikshus ou bhikshunis juntos, então eles podem ser chamados de Sangha. Eles podem ser chamados no sânscrito de Sangha Bhikshu. E tendo 4 ou mais bhikshunis juntos, essa é a Sangha Bhikshuni. E o nome geral para isso é a Sangha dupla, ou as 2 comunidades da Sangha. Este é o nome que é dado a eles. Então, as Sanghas de Bhikshu e as Sanghas de Bhikshuni, elas não viviam no mesmo local. Eles viviam separadamente. E da mesma forma, cada uma administrou a própria comunidade. E esta é a forma como elas se perpetuaram. Não é que ambas se misturaram num único local. Como os bhikshus estavam administrando a Sangha de bhikshunis, ou o contrário, não era assim que funcionava. E basicamente o que isso significa é que havia um costume de chamar os monásticos de bhikshus e bhikshunis com a palavra Sangha, porém os praticantes leigos, upasakas e upasikas, não eram chamados de Sangha. E essa palavra Sangha, que é sânscrita, quando ela foi traduzida para o tibetano, ela foi traduzida como Gyendum. Então, essa tradução de Gyendum está basicamente traduzindo o sentido. E a palavra chinesa e japonesa, no chinês eles usam a palavra san, que vem da palavra sânscrito, Sangha. Isso pode, às vezes, se referir a um único monástico. No tibetano, no entanto, quando nós falamos sobre Gedumpa, então nós estamos falando dos membros da Sangha. Estamos falando de um indivíduo, um Gedumpa. No entanto, quando nós falamos do sentido da palavra Sangha, isso significa uma assembleia, uma reunião de muitas pessoas. É isso que é chamado de Sangha. Um único indivíduo não pode ser chamado pelo termo de Sangha. E como uma forma de vocês compreenderem isso, há um comentário no Prajnaparamita de 100 mil linhas que é atribuído a Nagarjuna. Isso não está no tibetano, mas é preservado nos textos chineses. Então, isso é um comentário sobre o Prajnaparamita em 100 mil linhas, que é atribuído ao Nagarjuna. E o que diz aqui? Eu não irei ler as palavras de forma literal, mas diz isso. Por que é chamado de Sangha? Então, por que nós chamamos a Sangha de Sangha? E o significado de Sangha é uma assembleia, uma reunião. É como um grupo. Uma assembleia é um grupo. E uma reunião de muitos bhikshus em um único local é chamado de Sangha. É como, por exemplo, se você tem muitas árvores, e muitas árvores juntas nós chamamos de floresta. Um local com muitas árvores é chamado de floresta. Mas você não chama de uma árvore única, individual, de floresta. Então, da mesma forma, se você pega
cada uma das árvores e retira da floresta, não há mais floresta, certo? E da mesma forma, os bhikshus individuais, eles não são chamados de sangha. Quando muitos bhikshus estão reunidos, isso é chamado de sangha de bhikshus. E da mesma forma, se cada um dos bhikshus ele vai embora, então também não há uma sangha. Então, essa é basicamente a assembleia de muitos bhikshus, que é chamado de sangha. Então, o sentido da palavra sangha, para facilitar, é um grupo. Nós falamos Gendu em tibetano, aquele que tem um desejo de virtude. E se é um grupo, um indivíduo, não está muito claro. Mas o sentido da palavra sangha significa grupo. E então, na época do Buda na Índia, havia muitos grupos políticos, como os partidos políticos que nós temos hoje em dia. E também havia comunidades empresariais na Índia. E eles também eram chamados de sangha. Essa era a tradição dessa época. E da mesma forma, a palavra sangha também era uma palavra usada para assembleia ou reuniões de ordem religiosa. Então não era apenas uma assembleia ou uma reunião de pessoas que queriam praticar o Dharma apenas, que era chamado de sangha. É isso que pode ser compreendido por sangha. E também há uma palavra gana, que também aparece para sangha. Esse aparece particularmente no Sutras Mahayana. E essa palavra gana, ela significa uma assembleia de bodhisattvas. Então essa palavra também aparece nos textos. Então isso significa que sangha não está apenas no budismo. Quando nós falamos da organização da sangha, no Buda Dharma Sangha, a sangha ela não está apenas dentro do budismo. E particularmente na época do Buda, havia muitas sanghas diferentes. As sanghas religiosas, as sanghas brahmânicas, as sanghas do jainismo e de outras tradições. E também logo antes do Buda alcançar o despertar, ele estudou com professores não budistas e isso está incluso no Alara Kalama e o Drakara Ramaputra. E são todos professores que eram muito conhecidos nessa época. E ele primariamente praticou austeridades. E eles também tiveram assembleias e reuniões de pessoas que também eram chamadas de sanghas. E agora, se nós quisermos elaborar um pouco aqui, e se nós quisermos ter uma boa compreensão da palavra sangha, nós podemos pensar como a sangha é estabelecida, como a sangha ela progride, como nós podemos melhorar a sangha. Então, frequentemente nós recitamos o sutra da memorização das 3 joias, certo? Da relembrança das 3 joias. E o que é dito nesse texto é que a sangha ela está empenhada na bondade. Ela está engajada na lógica, está engajada de forma direta, está engajada na harmonia. E o restante eu não preciso descrever aqui, mas quando nós falamos que ela está engajada na harmonia, o que isso significa?
Isso significa que eles têm que a sua disciplina e pontos de vista estão em harmonia. A sua disciplina e a sua visão estão em harmonia. Elas têm a mesma disciplina e eles têm também a mesma visão. Eles acreditam nas causas e efeitos kármicos e têm fé nas três joias. Então, basicamente, é isso que significa a harmonia na disciplina e a harmonia na visão. Eles são pessoas com os mesmos objetivos e mesmos desejos e mesmas visões. Então, por essa razão, elas são harmoniosas. E é por isso que nós falamos que elas estão engajadas na harmonia. E também é falado a respeito disso na gramática em 2 volumes, o Sampratipana. E o que é dito nele é que isso significa que os discípulos estão harmoniosos em ambos as visões de disciplina e também nas visões. E então eles estão engajados em harmonia. Agora, se nós queremos falar a respeito do tópico de harmonia, na tradição chinesa, eles falam das 6 qualidades de harmonia. Mas essas qualidades, elas não são descritas na tradição tibetana. Porém, na tradição tibetana, no Tengyur, há 6 grandes comentários do Vinaya da tradição indiana. Então, o mestre Visheshamitra, ele fala, um dos tópicos que ele aborda é a harmonia. E é um pouco diferente dos 6 tipos de harmonia do chinês. Mas o Visheshamitra, ele escreve de uma forma muito semelhante. Então, os 6 sinais, eles são ao modo que eles usam as suas vestes, a sua disciplina, visão, rituais. Então, há 6 tipos diferentes de harmonia entre eles. E frequentemente nós falamos nas bênçãos dos desejos invisíveis da Sangha. E nós falamos pelas bênçãos dos desejos indivisíveis da Sangha. Todos os da Sangha têm essa mesma intenção e têm harmonia nas suas mentes. Então, isso significa que, em termos de disciplina, eles são harmoniosamente o mesmo. As suas visões são a mesma. A visão é a mesma, a disciplina é a mesma. Então, por não haver desarmonia nessa Sangha, então eles são capazes de praticar o Dharma e de ter virtudes juntos. Então é dito que Gendun é o desejo de virtude e essa é a mesma coisa, eles são o mesmo em desejar a virtude. E quando dizemos a nobre Sangha em significado, nós dizemos que as pessoas elas têm o mesmo desejo e o mesmo foco na virtude. Então elas se reúnem e são chamadas de Gendun ou de Sangha. E da mesma forma, quando nós tomamos refúgio, nós falamos a nobre Sangha Suprema das Assembleias. E quando nós falamos Suprema das Assembleias, a razão para falar isso é que a palavra Sangha significa um grupo, ou uma assembleia, ou a sociedade. E agora há muitos grupos diferentes, grupos políticos, grupos empresariais, muitos tipos diferentes de grupos na sociedade. E dentre esses diferentes tipos de grupos, então a Sangha é o melhor destes grupos. E a razão para isso é porque ela tem qualidades ou propriedades que outros grupos não têm. E isso é a harmonia na visão e a harmonia na disciplina. Então as pessoas dentro deste grupo, diferente de outros grupos, elas mantêm a mesma disciplina. E elas são chamadas de Suprema Assembleia. Essa é a Sangha de Bhikshus. A Sangha dos monásticos budistas.
E se elas têm essa mesma harmonia na visão e na conduta, é dito no Sutra da relembrança das três joias, é que então elas são dignas de prostração, dignas de termos as mãos unidas. É um campo glorioso de mérito e a grande purificação de generosidade. É um objeto de generosidade. Então não importa quem você é. Se eles são parte da sangue, ele é digno de uma prostração. E agora, 6 qualidades a respeito da harmonia. Eu não falei a respeito disso no tibetano. Porém, os seguidores do Buda, e em particular os monásticos, eles realmente tinham as mesmas visões, os mesmos desejos. Eram as pessoas que se juntavam e permaneciam no mesmo lugar. E a razão para se juntarem é porque eles tinham o mesmo propósito, a mesma disciplina, e todos tinham a mesma visão. Então, se nós somos capazes de compreender isso, isso será muito benéfico para a gente. E é disso que a disciplina da harmonia é felicidade. Então, isso não é algo que nós realmente recitamos como palavras, é algo que nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos pegar toda a desarmonia da sangue e transformá-las em harmonia. E nós precisamos fazer a harmonia. A sangue será sempre ainda mais harmoniosa do que antes. Se nós pudermos fazer isso, isso vai ser muito benéfico. E o sentido fundamental da sanga é que os nossos desejos são harmônicos, as nossas mentes são harmônicas. Então agora nós teremos 30 minutos de intervalo. E normalmente o que nós fazemos é que todos, durante o intervalo, cada um vai offline e cada um vai fazer coisas diferentes. E neste momento nós nem sabemos o que está acontecendo nesse momento, mas eu acho que seria bom que se nós recitássemos preces. Então, durante os 30 minutos de intervalo, nós iremos recitar. Nós iremos recitar Tara durante essa semana. Na outra semana, nós iremos recitar outros textos. Cada semana nós teremos textos diferentes para recitarmos. E agora, se você precisa ir até o banheiro, ou você precisa descansar, está tudo bem. Mas se você não precisa fazer isso, então você pode permanecer e recitar isso durante o intervalo. Nós gravamos as preces e você pode recitar junto. E eu irei continuar em 30 minutos. Então, agora, antes de falar o que significa quando nós falamos a palavra sanga, a palavra em sânscrito, sanga, e que no tibetano nós falamos em Gindum, eu falei já a respeito do significado básico disso, e a seguir eu gostaria de falar a respeito dos pré-requisitos e procedimentos para pegar os votos. Então, durante o período original dos ensinamentos budistas se propagando, os procedimentos para ser ordenado, Então, se nós falarmos a respeito desses pré-requisitos e procedimentos para pegar os votos monásticos, antes mesmo de falar a respeito da sanga budista, a primeira sanga, a primeira sanga budista foi quando o Buda primeiro deu o seu primeiro ensinamento, quando ele deu o seu primeiro ensinamento do giro da roda do Dharma no Parque dos Servos em Sarnath, no Parque de Rishpatana.
E havia 5 discípulos reunidos. E isso incluía Caldinia e assim por diante, outros. Então, no budismo, nós chamamos disso o grande grupo dos 5. Então, esse grande grupo dos 5 é a Sangha mais antiga, ou a Sangha inicial de praticantes. E depois deles, havia muitos que seguiram o Buda e que também tomaram os votos monásticos. E se nós explicarmos isso de acordo com as escrituras do Vinaya que foram traduzidas para o tibetano, de acordo com a tradição, havia os Kirti e os seus 5 filhos. E esses 5 foram chamados também de próximo grupo de 5. E então, depois disso, também havia os alunos que se tomaram refúgio no Buda e tomaram ordenação. E depois disso, o maior grupo de pessoas tomando ordenação eram discípulos de Urubiva Kashyapa. Ele era muito famoso nessa época. E ele também tinha muitos discípulos. Ele levou como 1000 alunos para o Buda. Então, ele desenvolveu fé no Buda, então ele também levou todos os seus alunos até o Buda. E esses 1000 alunos tomaram refúgio no Buda e tomaram os votos monásticos. Então, a Sangha budista, ela muito rapidamente se tornou grande. É diferente do que aconteceu em outros momentos. Então, primeiro eram apenas poucos e logo haviam muitos membros da Sangha. Então, após isso, Shariputra, Maudgalyana, Mahakashyapa e outros também apareceram. Então, os grandes arhats também apareceram. E não apenas era uma grande comunidade, mas era também muito estável. E, posteriormente, havia o rei Bimbisara. Ele era um dos reis mais importantes da Índia nessa época. E também havia o chefe de família Anathapindada, que também era extremamente generoso. Ele era muito rico e muito generoso. E então ambos e após ambos, esse rei chefe de família, muitas pessoas também tomaram refúgio no Buda. E por isso os patronos do Buda também eram muito influentes. Eles eram reis e mercadores muito ricos. E por essa razão, haviam mais e mais patronos e doadores para a Sangha. E dentro de pouquíssimos anos após o despertar do Buda, a Sangha ela já tinha atingido um tamanho considerável. E nas escrituras do Vinaya tibetano está registrado que quando o rei Bimbisara patrocinou a Sangha, já havia 1.253 bhikshus. E essa é uma Sangha muito grande, que era patrocinada pelo rei Bimbisara. E quando a Sangha ela foi estabelecida pela primeira vez, as pessoas que tinham desejo de tomar a ordenação, então elas iam ver o Buda e explicavam as razões e os seus objetivos para tomar os votos monásticos. Então, depois de elas fazerem isso, o Buda ele permitia a todos aqueles que desejavam tomar os votos e basicamente todos eles que queriam tomar os votos, o Buda permitia. E depois dessa permissão do Buda,
Um dos antigos da Sangha, alguém que tinha uma certa senioridade em termos de ter tomado o voto mais tempo, eles recitavam e pediam para os novatos recitarem 3 vezes e também para tomar os preceitos. E então eles se tornariam um membro da Sangha budista. E quando nós falamos a respeito dos 10 preceitos, significa que há 10 preceitos que é necessário cumprir, ou 10 votos que os monásticos precisam cumprir. E o Buda chamou esses novatos de Shramanera. E algumas vezes na Índia eles se referem somente aos noviços, mas ele também usava para os bhikshus. E porque a palavra... Então, o sentido da palavra é que as pessoas estão no caminho de se tornar um bhikshus. É por isso elas são chamadas de Shramaneras. E as pessoas que servem os bhikshus, elas são chamadas de Getsu no tibetano. Então, esses 10 preceitos, eles são os votos mais importantes dos Shramaneras. E esses 10 são: abrir mão de matar, de tomar o que não é dado, da conduta incansável, de dizer grandes mentiras, de beber álcool, sentar em grandes assentos, de perfume e joias, de cantar e dançar, de aceitar ouro e prata, e de comida em momentos inapropriados. Então, esses 10 preceitos, eles se tornaram os mais importantes entre todos os preceitos budistas. E muitos pesquisadores posteriores, eles reconheceram esses 10 preceitos como mais importantes e como a base para todos os preceitos posteriores. E não apenas havia preceitos diferentes, também havia diferentes regras e restrições sobre as suas vestes e assim por diante. Por exemplo, a necessidade de raspar a cabeça e barba, e a necessidade de usar os 3 mantos de Dharma, e usar apenas roupas inferiores, não usar nenhuma roupa requintada de forma alguma. E essa era a prática que era estabelecida nessa época também. E agora, quando nós falamos de que alguém desejava tomar os votos monásticos, todos eles eram permitidos e podiam tomar os votos. Então, como eu disse antes, o Buda, ele ia até o Buda e falava: o meu objetivo ao tomar o voto, os votos é isso, isso, isso. E a maioria deles era permitido. A maioria deles conseguia a permissão do Buda. E também, da mesma forma, nessa época, havia grande distinção ainda de casta. E algumas pessoas das castas mais baixas, elas não eram permitidas de fazerem certos tipos de trabalho. No entanto, dentro da comunidade budista, não existia diferença em se alguém era de uma casta mais baixa ou não. Não havia distinção de casta ou de status social. Todos eram permitidos de tomarem os votos monásticos. No entanto, antes de tomar os votos, havia alguns testes que era necessário. Havia alguns para comprovar que haviam todos os requisitos. Por exemplo, saber se havia fatores positivos ou negativos. E para ser completamente ordenado, há cerca de 20 requisitos diferentes, como, por exemplo, é necessário ter pelo menos 7 anos. Se você não tem pelo menos 7 anos, você não é permitido de tomar os votos. E da mesma forma, se os seus pais eles são vivos, você também não pode estar em débito com ninguém, ou se você é um trabalhador do governo ou como um servente de outra pessoa, então você deveria ter a permissão do seu chefe, ou assim por diante. Então, se você tivesse a permissão do seu superior, então você poderia tomar os votos. Você tinha, e como criança, você também tinha que pedir permissão dos seus pais.
Em todos os momentos você tinha que pedir também permissão dos seus pais. Se os seus pais não dessem permissão, isso não poderia acontecer. E também pessoas que tinham deficiências, ou membros deficientes, ou pessoas que eram extremamente idosas, como quase a ponto de morrer, elas também não tinham permissão. E as razões principais para isso era de uma perspectiva, era porque se tinha alguém que tinha uma dívida, então alguém poderia vir como persegui-los e causar problemas para essa pessoa que estava sendo devedora. E, em segundo lugar, se havia muitas pessoas com deficiências ou muito membro ou com a qualidade da sangue, ela não teria um padrão tão alto, porque muitas pessoas teriam que passar muito tempo ajudando e servindo essas pessoas. Porque essas pessoas, elas precisam sempre de ajuda de alguém. E então, os membros da sangue, eles não teriam tempo para passar o tempo ouvindo, contemplando, meditando, porque eles teriam que passar o tempo ajudando as pessoas com deficiências. E também havia algumas pessoas que tentavam tomar os votos, tentavam ser ordenados somente por roupas e comida. E também era evitado esse tipo de pessoas. Então, esse era o procedimento nessa época. E dentre todos esses procedimentos, parece que é certo que a condição que exige que as crianças tenham a permissão dos seus pais, parece que isso ocorreu desde muito cedo. Isso parece que se originou na época em que o filho do próprio Buda tomou ordenação, o Rahula. E da mesma forma foi pedido ao rei Shuddhodana, a pedido do rei Shuddhodana, o Buda ele fez uma regra que os servos do rei, todo o séquito do rei, eles tivessem permissão. E aqueles que eram como bandidos procurados pelo governo, ou ladrões que estavam registrados como fugitivos no governo, e esses tipos de criminosos e pessoas que deviam ao governo, ou aqueles que eram serviçais, eles realmente não podiam tomar os votos, a menos que tivessem permissão. Então, no geral, todos podiam tomar os votos monásticos. Mas antes, não podia ser apenas qualquer um. Era preciso ver se eles tinham todos os pré-requisitos. E a seguir, falaremos a respeito da sequência da ordenação. Então, depois de um novício ele ter tomado a ordenação e ter tomado os votos nobres, e ele ter vivido dentro da sangha e alcançado a idade de 20 anos, depois dele fazer 20 anos e ele tendo todos os preceitos e pré-requisitos, então só então ele poderia ter a ordenação completa de Bhikshu. E no início foi o próprio Buda que deu todos os votos. Porém, mais tarde, conforme a sangha crescia e ficava cada vez maior, e havia mais e mais bhikshus, então ela continuou a ficar maior e maior. Então, pessoas em regiões remotas e fronteiriças, havia muitos membros de sangha dessas regiões também. Então, as pessoas nessas regiões remotas, distantes, o Buda, ele não era capaz de ir até esses locais. Então, essa era a situação. Então, o Buda, ele designou outras pessoas e dizia a essas pessoas, você pode ir até essa região e dar os votos. Então, ele atribuía a responsabilidade de dar os votos a essas pessoas. E de acordo com o Mula Sarvastivada Vinaya, que está preservado no tibetano, é dito que, primeiro, todos os votos monásticos, eles só podiam ser tomados na presença do Buda, e que não era possível tomá-los de nenhuma outra forma. Todos tinham que tomar na presença do Buda. Essa foi a tradição inicial. E como eu disse antes,
algumas pessoas estavam vindo de regiões muito distantes para tomar os votos, e havia muitas pessoas. E algumas dessas pessoas, e eles encontravam muitos perigos durante o caminho, até mesmo o perigo de morrer. Poderiam ter bandidos ou animais carnívoros. E por essa razão eles estavam colocando a própria vida em risco. Então o Buda disse que não necessariamente as pessoas precisavam ir até ele. Ele disse então que onde quer que as pessoas estivessem, se há uma sanga, então a sanga pode se reunir, todos os bhikshus podem se reunir, e isso é uma sanga, certo? Então onde há uma sanga, então se fosse recitado a promessa de manter os votos de bhikshus 3 vezes na presença de 3 bhikshus anciões da sanga, então os votos já estavam válidos. E esses são os primeiros rituais. E a razão para termos esses rótulos de inicial e final é em termos de quando eles se originaram. E nós temos que ver se esses termos realmente eram usados no budismo inicial. Mas esses provavelmente são termos que se desenvolveram apenas posteriormente. E havia também um novo bhikshu ao qual queria tomar o voto, e as pessoas... E era preciso alguém para ser um mentor dele, e esse mentor era um Khenpo, ou um Upadhyaya. E esse Upadhyaya era realmente como um mentor, era aquele que cuidava do novo bhikshu. E essas pessoas elas chamaram de Khenpo em tibetano ou Upadhyaya em sânscrito. E algumas vezes o Khenpo ele não tinha tempo. E algumas vezes o Upadhyaya não estava lá. E então os novos bhikshus, alguns deles eram muito pequenos e eles sentiam falta de casa, sentiam falta de seus pais e eles ficavam realmente muito infelizes. Então, se sempre tinha alguém como um tutor olhando por eles e cuidando deles e os guiando, esse era um tutor, ou como um acharya. E o acharya estava lá quando o upadhyaya não tinha tempo. E este era o indivíduo que era apontado neste momento. E quando nós falamos em termos de dharma, o Khenpo e o acharya são como substitutos para os seus pais. Então, no mundo, em termos mundanos, nós temos nosso pai e mãe, certo? Então, no dharma, o substituto para os pais são como os Khenpos e os acharyas. Então, isso é claramente explicado no Vinaya Mula Sarvastivada. E não necessariamente nós não estamos dizendo que o Khenpo era aquele que dava os votos. E geralmente a palavra Khenpo, nos dias de hoje nós não permanecemos com os Khenpos, os quais nós tomamos os votos. Eles não tomam essa responsabilidade de cuidar dos bhikshus. Mas, na verdade, se nós fôssemos praticar de acordo com o Vinaya, os Khenpos ou acharyas seriam alguém que deveriam viver com os bhikshus e guiar continuamente o bhikshu. E a responsabilidade principal é dar direcionamentos, dizer você deve fazer isso e não fazer aquilo. Isso primariamente era a responsabilidade dada ao Khenpo. E quando ele não tinha tempo ou estava ausente, então o acharya era o substituto para o Khenpo. Então ele tomava a responsabilidade de cuidar. E isso durou essa estrutura. E ele deveria ficar por 10 anos estudando um Vinaya com Khenpo ou com acharya. Então era o Khenpo ou o acharya que davam os conselhos e o direcionamento de você pode fazer isso ou não pode.
Da mesma forma, hoje nós temos os textos de Vinaya que falam você pode fazer isso, não pode. Mas não era dessa forma no início. Se já tivesse esses textos nessa época, então não seria tão difícil, certo? Mas nesse ponto ainda não tinha ninguém que havia compilado as palavras do Buda. Os ensinamentos budistas eles ainda não estavam escritos. Então os ensinamentos eles eram dados aos discípulos e todos tinham que apenas lembrar dos ensinamentos. E se você era um bhikshu, todos os dias você tinha que repetir e ensinar também a novos discípulos. E provavelmente após 6 anos após o Buda despertar para a budeidade, ele retornou à sua pátria. E quando ele retornou, havia o Dai que foi dar as boas-vindas ao Buda. E o Buda, nesse ponto, o Buda ele teve Shariputra dando ao Dai a ordenação. Então o Shariputra ele era o Khenpo de Udai. E então aqui, aos poucos foram se estabelecendo um novo método para ordenar bhikshus. Que está com problemas na conexão. Então, durante aquele tempo, durante aquela época, o Shariputra, ele foi dito pelo Buda que ele deveria se tornar o Khenpo de Udai. E naquele momento havia um novo método para ordenar bhikshus. E essa é a origem do termo Upachara, ritual Upachara. E isso está de acordo com as descrições encontradas nas traduções tibetanas das escrituras. E, de modo geral, as pessoas elas permaneciam na mesma região. E quando os votos eram dados a um bhikshu, todas as pessoas elas tinham que atender esse ritual. Mas, posteriormente, isso não era mais necessário. Alguém poderia se tornar o voto na presença de 10 bhikshus. Se havia 10 bhikshus presentes, já era possível tomar os votos. No entanto, havia o nobre Katyayana, e ele foi a diversas regiões afastadas, a muitas áreas remotas. E quando ele ficava nessas regiões, havia muitas pessoas que desejavam tomar a ordenação completa e se tornarem bhikshus. Mas nesses locais remotos era difícil encontrar 10 bhikshus. E quando o Buda quando foi falar dessa situação, foi relatado ao Buda, então o Buda disse que a partir disso, disse que então estaria permitido tomar os votos na presença de apenas 5 bhikshus. E eu não preciso falar muito a respeito da maneira como se toma os votos, não preciso falar em muito detalhe. Mas basicamente a pessoa, ela pede os votos. Primeiramente ela tinha que achar um Khenpo, e depois de achar um Khenpo, ela tem que dizer, eu quero tomar os votos, o meu propósito é esse. Então o Khenpo ele examina, via se a pessoa tinha os pré-requisitos ou não, e pensava se essa pessoa ela tomar os votos, se ela tomar a ordenação completa, como será? E se ele pensa que isso está bem, então ele teria que achar o acharya, o mestre, para isso. Então, após 10 anos, a pessoa precisaria ficar estudando por 10 anos, e após, era necessário encontrar uma pessoa para guiá-la durante 10 anos. Então, havia os bhikshus e os acharyas, e o Khenpo tomando a responsabilidade, e o discípulo, e o acharya. E se o discípulo
Se os membros da Sangha achavam que estava bem dar os votos, então eles davam os votos. E é isso que nós chamamos de pedido. É basicamente realmente pedir para tomar os votos. Então, se a reunião da Sangha aceitasse, e era uma questão, se o grupo todo entrava num consenso de aceitar esse discípulo, após a moção ser recitada 3 vezes, e não havia nenhuma objeção, então os votos eram dados. E é isso que nós chamamos de ação completa em 4 partes com um pedido. E agora, um bhikshu que havia sido ordenado recentemente, ele tinha que se tornar o discípulo daquele Khenpo e ficar sob orientação e aconselhamento. Ele tinha que viver com o Khenpo e seguir o seu direcionamento. E durante esse tempo eles tinham também que estudar o Vinaya. E também tinham que aprender a meditação dhyana e também as escrituras budistas, certo? Entretanto, nessa época, ainda não haviam escrituras. Não havia escolas filosóficas como nós temos hoje. Como a escola de grande exposição, caminho do meio, não havia nada tão complicado como isso na época do budismo inicial. Mas havia escrituras budistas. E para entender o significado disso, era necessário estudar. E agora, quando eles estavam estudando as escrituras de meditação, se eles tinham a permissão do Khenpo, que estava os guiando, então eles podiam procurar outros mestres que eram particularmente especialistas nesses pontos. Por exemplo, em meditação dhyana, ou algum mestre que era particularmente habilidoso nas escrituras. Eles podiam estudar com outros mestres. Mas, em resumo, o Khenpo tinha que cuidar do discípulo como se fosse seu próprio filho. E o discípulo tinha que servir ao Khenpo como se fosse o seu próprio pai. E eles tinham que esmolar comida juntos e comer juntos. E se o Khenpo ou o discípulo estavam doentes, um tinha que cuidar do outro. Então, quando o discípulo adoecia, o Khenpo ajudava, e eles realmente ajudavam um no outro. Em resumo, era assim que eles levavam a sua vida praticando Dharma. E alguns pesquisadores modernos, como eu disse antes, primeiro, o principal era o Khenpo, e nos momentos que onde o Khenpo não tinha tempo, então eles procuravam o Acharya para tomar o lugar do Khenpo. E Acharya é o que nós chamamos de um tutor local. Mas no Vinaya em si mesmo, primariamente, é só realmente a palavra Acharya. Então, essa prática de manter ambos, um Khenpo e um Acharya, para cuidar e olhar pelo Bhikshu. E eu pensei em falar a seguir a respeito dos 3 mantos do Dharma. Então, um Bhikshu, não apenas ele tinha que manter os seus votos, eles tinham vestes de Dharma que eram diferentes das roupas usadas pelas pessoas leigas. Então, havia 3 tipos diferentes de mantos de Dharma. Então, nós chamamos de 3 mantos de Dharma. Havia um manto que era usado na parte superior do corpo, e a palavra Chuga, ou manto do Dharma, ele é, na verdade, dado a qualquer um dos 3. Mas o nome real dele é manto superior, porque ele vai na parte superior do corpo. E então, para a parte inferior do corpo, havia um manto externo chamado, que era o manto inferior. E adicional a isso,
alguém tinha um manto externo, que era o Sangati ou Nanjar, que era para ser usado em cima de todos. Ele era diferente do manto superior, esse manto externo. De acordo com a tradição Mula Sarvastivada do cânone tibetano, esse manto externo Sangati, ele só era usado em algumas ocasiões especiais. E a indicação que são 7 ocasiões das quais ele poderia ser utilizado. E quando ele não estivesse sendo usado, ele deveria ser designado de uma forma específica, valorizado e mantido de uma forma apropriada. E apenas os bhikshus tinham isso. E todos os 3 mantos do Dharma, eles não devem ter um tecido especial ou cores especiais. Eles não devem ser algo do qual as pessoas se sentem atraídos e as pessoas pensem, nossa, isso é muito bonito. Hoje, por exemplo, que as pessoas elas usam roupas de marcas famosas e elas tentam fazer usam roupas com marcas e que são de baixo a cima. E eles querem que as pessoas olhem para eles e pensem, ele deve ser muito rico. Então, os bhikshus, eles não podem fazer isso. Quando os monásticos são olhados, você não deveria fazer isso. Você não deveria ter essa impressão. Devia ser algo que as pessoas olham e pensam... Não é alguém que as pessoas pensam, uau, que algo... Se as pessoas estão olhando e falando, essa pessoa é impressionante, as vestes dele são impressionantes, isso não é bom para um bhikshu. Isso não é o correto. E a maioria das roupas desses primeiros bhikshus, ela é feita de tecidos que o povo jogava fora. Então, eles juntavam esses pedaços de pano e costuravam ele novamente. Ou, se havia patrocinadores que davam tecidos de oferenda, então ele também tinha que ser cortado em partes menores e costurados novamente em mantos de Dharma. E se nós pensarmos nas cores dos 3 mantos Dharma, o estudioso japonês Hirakawa Akira, ele diz que as vestes monásticas elas devem ser tingidas de cor marrom clara, o que é chamado no sânscrito de kasaya. É como um amarelo claro, um marrom claro. Então, todos os tecidos eles deviam ser tingidos dessa cor antes de serem usados. Mas, de acordo com o Mula Sarvastivada Vinaya, do tibetano, da tradição tibetana, ele fala que podem ser usados como mantos vermelhos, amarelo e azuis. E, além dessas 3 cores, qualquer outra cor não é permitida de ser usada. Então, quando nós falamos de vermelho, amarelo e azul, isso não é realmente um amarelo vibrante, um vermelho vibrante ou azul vibrante. As tintas, elas não podem ser muito, muito boas e nem muito bonitas, brilhantes. Isso deve ser... Não deve ser uma cor vibrante. E o que diz é que se um doador, ele desse um pano que era tingido de uma cor muito vibrante, bonita, intensa, por exemplo, um vermelho muito intenso, se eles recebiam isso, o que ele deveria fazer? Ele deveria lavar 3 vezes na água esse pano. E se então ele não desbotou a cor, após lavar 3 vezes, se ele tinha que lavar uma vez, se não foi suficiente, ele lava 2, se não foi suficiente, ele lava 3. Para que toda a cor vibrante ela fosse perdida e que ela ficasse desbotada. É isso que era necessário.
E alguns tecidos, mesmo lavando 3 vezes, eles ainda estavam muito brilhantes. Mas então, nesse caso, ele pode ser utilizado. Porque nesse caso você tentou fazer ele desbotar, mas não funcionou. E a razão para isso é que a cor ela não deveria ser tão atraente, tão chamativa. E é por isso que ela deveria ter uma cor desbotada. E da mesma forma, quando nós pensamos nas 3 vestes do Dharma, quando nós falamos aquelas partes quadradas, quantas dessas partes deveriam ter na veste superior ou no Sangati? E o tamanho disso, ao tamanho mais curto, que nós chamamos de largura, a largura e a altura. Então, as diferentes partes, as partes verticais, elas são chamadas como de tiras, mas eu não preciso dar muitos detalhes a respeito disso. Se eu tiver tempo, depois eu falo mais a respeito. Agora, quando nós falamos a respeito dessas coisas, nos dias de hoje, nós provavelmente nunca nem vimos vestes de Dharma como essas que eram usadas na época do Buda. Então, realmente é muito difícil saber como exatamente eram as roupas dos primeiros praticantes do budismo. E é claro que os praticantes Theravada do Sri Lanka e Tailândia, Burma e Laos, então os mantos deles provavelmente são aqueles mais próximos aos mantos que eram utilizados no budismo inicial. E os mantos tibetanos até que são realmente aproximados. Eles são um pouco diferentes, mas provavelmente os mais diferentes são os mantos da tradição chinesa. Eles são os mais distantes do original. E eles são vestidos de uma forma diferente da qual os bhikshus originais vestiam. Mas se nós falamos a respeito da distância, isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Não está relacionado a isso. Eu estou apenas falando em termos de similaridade. Então, a seguir, eu gostaria de falar a respeito de como os membros da Sangha recebiam a alimentação, aonde eles ficavam. E para falar a respeito disso, os membros da Sangha dessa época, a maneira como obter comida, eles tinham que pedir esmolas, eles tinham que fazer rondas de esmolas. E após ir para eles tinham que ir a diversas casas para esmolar comida. E quando você vai esmolar comida, você não recebe comida muito boa. Algumas pessoas, você tem que ir a pessoas pobres, algumas vezes você pega algo bom, mas é possível que você não consiga nada muito bom. E se você pega qualquer coisa, você também não vai conseguir tanto assim. Então, basicamente, é necessário ficar satisfeito com o estômago ficando cheio. Você não tinha permissão de ter uma outra escolha. E pensando, eu ainda não tive o suficiente, eu ainda estou com fome. Isso não é permitido. Você tinha que estar satisfeito apenas de seu estômago ter qualquer coisa dentro dele. E também não era permitido criticar a qualidade dos alimentos, ou se gostava de algo ou não. Como falar, a comida dessa família é muito boa, eles deram comida ótima, e aquela outra família não, eles não têm uma boa comida. Não é permitido criticar a comida dessa forma. Porque se as pessoas ouvem a respeito disso, elas vão se sentir chateadas com isso.
Apenas dar a comida já é algo muito bom, certo? E se além disso, além de dar comida, você é criticado, então eles ficariam muito ofendidos. Então não é permitido dizer o que se gosta ou não. Dizer que essa está muito boa, essa não está. E também esse mesmo estudioso japonês, ele diz que durante o período do budismo inicial, quando os membros da Sangha eles iam fazer as rondas de esmolas, eles não eram nem permitidos de irem a lares ricos. Por exemplo, se eles iam para casas de ricos, é claro que você vai pegar comida melhor, certo? Eles vão te dar comida de melhor qualidade, mas de acordo com o Vinaya, não é permitido ir nem perto das casas de ricos, porque do contrário, na verdade é necessário evitá-las, porque se você for às casas dos ricos, você vai apenas receber comida boa. E se você apenas vai na casa dos ricos, isso vai ser um pouco também irritante para os ricos. Então o Hirakawa diz que esse era um dos motivos. E ele conhece o Vinaya do Pali. E isso está escrito nas escrituras do Vinaya Pali. Mas no Vinaya tibetano é dito que se pode pedir esmolas em qualquer casa, sejam as pessoas ricas ou pobres. E você não pode especificamente ir a uma casa específica, porque nessa casa havia uma boa comida. E nesse momento, quando você estava... Você tinha que ir em qualquer casa que você estava passando e pedir esmolas. E pedir comida. E é difícil para mim dizer e para vocês entenderem se é uma maneira fácil de viver ou não. Por exemplo, quando nós temos o Kadmolan. Nós temos o Kadmolan em Bodh Gaya, e durante esse tempo, esse momento, se nós disséssemos a todos os membros da Sangha, vocês precisam sair e esmolar a comida de vocês precisam esmolar comida porque nós não daremos comida a vocês hoje. A primeira coisa é que ninguém vai querer ir até o Kadmolan. As pessoas iam falar, não há comida. Eu estou ficando irritado com isso. Ele não quer nem dar comida pra gente. Algumas pessoas pensariam dessa forma. Então, primeiro é difícil que as pessoas iam querer ir até lá. Mas se as pessoas fossem até lá, e ela não... E as pessoas pensam, eu nem tenho, na verdade, um pote para pegar comida. Então, mas se eles conseguissem o pote, o recipiente, e eles vão para nas vilas em torno de Bodh Gaya, e eles pedem comida, e os pobres, eles não têm muita comida. Eles nem têm... E se nós estivermos com nossas roupas monásticas e pedirmos comida, isso é provável que nós vamos criar problemas. Eu nem sei se eles irão dar comidas, mas mesmo se eles dessem, eu não tenho certeza que alguém ia querer comer essa comida. Se nós tivéssemos que comer a comida esmolada das vilas indianas, isso não seria tão fácil. Mas se isso foi falado que você tem que ir esmolar a comida nas vilas indianas e comer isso, e você não poderia dizer, eu gostaria de um pouco mais, ou isso é muito. Você apenas teria que tomar qualquer coisa que eles oferecessem. E teria que aceitar e ficar feliz com o que fosse oferecido. E depois do meio-dia, você não seria permitido de comer. Pense, por exemplo, em carne. No momento do budismo inicial, que era dito,
é que se as pessoas oferecessem peixe ou carne e que você não viu o animal ser morto e que você não sabe que ele foi, nem tem mesmo uma suspeita que ele foi morto para você, então você era permitido de comer a carne. Então isso era possível nos dias antigos. E nos tempos antigos isso era possível porque não havia as mesmas facilidades de hoje. E naquela época as pessoas elas tinham que matar um dos seus animais domésticos. Elas não podiam ir a um supermercado e simplesmente comprar carne. Não é como agora que você pode comprar qualquer coisa que você quer no mercado. Nos dias antigos era muito diferente. Você tinha que preparar aquilo que você tinha. Então, naquela época, eles eram permitidos de comer a carne que era pura de um dos 3 jeitos. Em especial, se alguém estava doente, então eles realmente podiam comer a carne como substituto para remédio. E além disso, eles só podiam ter uma refeição por dia. Então, isso que é chamado de assento único. As pessoas elas apenas comiam uma refeição por dia. A razão para isso é porque primeiro se levanta de manhã, você faz a meditação, e então você tem que sair atrás da comida esmolada, certo? Você tem que ir mendigar comida. E você vai nas vilas para mendigar comida, e você aceita qualquer comida que seja doada. Então você volta até o local onde você mora e você precisa comer, certo? E você tem que terminar isso antes do meio-dia. Você tem que comer toda a sua comida até esse período. E se você é saudável, havia certas comidas que também não era permitido de comer, como, por exemplo, leite, mingau, e porque esses eram considerados como alimentos refinados. Leite, mingau de aveia. Porque todos nós somos muito apegados a comidas que são gostosas. Então era possível que eles perderiam muito tempo apenas procurando por comida de boa qualidade. Então o estilo de vida dessa época, pensando de uma perspectiva diferente das pessoas modernas, era algo realmente muito difícil. E da mesma forma, quando se pensa nos locais onde eles ficavam, hoje todos os membros da cena têm os monastérios e todos temos os nossos próprios quartos, nós temos dormitórios e lugares para ficar. Mas naquela época, os bhikshus, o que eles tinham como seu... Todos os bhikshus dessa época, eles estavam sempre se movendo, viajando de um local para o outro. E no verão, o que nós falamos, eles estavam sempre viajando. Agora, como nós temos algo simbólico, depois de terminar o retiro das chuvas, das monções, nós fazemos uma cora, mas é apenas uma representação. Mas naquela época eles realmente tinham que se mudar de um lugar para o outro. E quando eles iam a um lugar, você não sabia para onde você ia, você não conhecia as pessoas do local onde você estava indo, você não sabia de nada. E onde você tinha que dormir? Você tinha que dormir no chão. Se tinha uma árvore, você poderia dormir sob essa árvore. E essa situação, durante o período inicial do budismo, ela era frequente nesse período. Mas o bom é que na Índia, exceto pela época das monções, chovia com pouca frequência em outras épocas. Então, se houvesse a necessidade de dormir sob uma árvore, não era algo tão difícil. Mas o contrário seria mais difícil.
dormir sob árvores. E na Sangha havia aqueles que, por iniciativa própria, eles queriam viver um estilo de vida que era mais ascético que outros. Então essas pessoas, elas intencionalmente elas queriam tomar uma prática mais ascética. E posteriormente, a maneira como essas pessoas viveram, elas tinham a prática delas. E todas elas foram compiladas e receberam o nome de as 12 qualidades de treinamento, ou os 12 treinamentos. Então, essas são as pessoas que eram mais ascéticas. Algumas pessoas, por exemplo, só usavam pedaços de pano que eram jogados no lixo. Esse seria o único tipo de pano que elas usariam. E naquele momento, havia alguns bhikshus que intencionalmente tinham essas práticas mais ascéticas. E, em particular, havia o Mahakashyapa, o ancião Mahakashyapa, que era muito conhecido por manter as qualidades, essas 12 qualidades do treinamento. E o que aconteceu é que a Sangha naquela época, se nós pensarmos, é como Milarepa. Da maneira como eles viviam, era como eles viviam de uma forma parecida com Milarepa. A comida era bem escassa. Os mantos não eram muito bons, os trajes não eram muito bons. Não é 100% como Milarepa, mas é realmente parecido, semelhante a Milarepa. Eles nunca ficavam em locais fixos. E se nós pensarmos como nós fazemos as coisas agora, como eu deveria dizer isso? É estranho dizer isso. Mas nós podemos dizer que nós temos uma situação boa agora, mas que as outras pessoas não tinham. Nós não podemos falar isso. Mas se nós pensarmos em termos de... Se nós precisássemos renascer naquela época, seria muito difícil. Se nós precisássemos viver aquele tipo de vida, seria muito difícil. Até mesmo se nós escolhêssemos hoje, seria muito difícil. Porque os locais, as instalações de hoje, elas são de tal forma que se você quisesse fazer práticas ascéticas em qualquer local, hoje também se torna algo muito estranho. É uma coisa um pouco estranha. Então a sociedade naquela época era diferente também. A sociedade indiana era muito diferente da sociedade indiana de hoje. Então, o que funcionava naquela sociedade naquela época, isso seria diferente da maneira como as coisas funcionam na sociedade de hoje. Mas a vida dos bhikshus naquela época era, na verdade, muito simples. Mas seria muito difícil para as pessoas dos dias de hoje praticarem como esses monásticos dessa época. Então nós devemos considerá-los muito sagrados. Se fosse algo que qualquer um consegue fazer, então não haveria nenhuma razão para pensar que isso é sagrado ou especial. Então eu penso que é melhor deixarmos por aqui hoje. E agora nós iremos recitar as preces finais de dedicação.